Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais uma oportunidade de iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos vocês que compartilham estudos com outras pessoas. Nós temos pessoas aí que têm grupos com mais de 100, com 200 pessoas e compartilham. E claro, muitos destes ouvem os estudos e podem ser tocados pelo Espírito Santo e aceitar a verdade enquanto é tempo. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham e clicam no dedinho de joinha. Isso ajuda o canal a crescer no ranking do YouTube para que outras pessoas possam também ouvir os estudos através do seu clique de joinha. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Neide é de Agrovila 21, Serra do Ramalho, na Bahia. Marcos Batista é de Oswaldo Cruz, São Paulo. Daniel Júnior é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Solange Terezinha de Souza é de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Maria Júlia é de Apodi, no Rio Grande do Norte. Melry Rodrigues é de Manaus, em Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por estarmos iniciando uma nova semana de estudo aqui na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a tomar decisões ao lado da verdade, ao Teu lado, e que possamos colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoes a todos aqueles que porventura estão passando por alguma situação difícil em sua vida, aqueles que nos pedem orações, Pai. Tu conheces os problemas de cada um. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Esta semana, continuando aqui no livro de Hebreus, nós já estamos caminhando para o final dessa série. Nós teremos ainda mais 3 semanas para estudar o livro de Hebreus. Falaremos esta semana sobre Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é tudo para cada um daqueles que creem, que confiam nele. Jesus, ele é o autor porque ele deu a sua vida por cada um de nós. E é o consumador porque ele pagou o preço dos pecados de uma vez por todas. E através da fé, nós então alcançamos o perdão dos nossos pecados e somos libertos da escravidão do pecado e recebemos forças para caminhar com Jesus. E o autor do livro aos Hebreus, em capítulo 12, verso 2, ele nos convida para olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aqui no livro de Hebreus, nós temos o capítulo 11 e o capítulo 12, e provavelmente esses 2 capítulos, 11 e 12, são os capítulos que nós mais gostamos da carta de Paulo aos Hebreus. Por quê? Porque o capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé. Alguns, porque não foi citado todos os heróis da fé. Alguns. Se você não se lembra, leia o capítulo 11. E também, aqui no capítulo 12, então, fala desse Jesus que nós temos, que fez tudo para nós sermos salvos. Ele deixou o trono lá na glória, como diz aqui, ele trocou a alegria que lhe estava proposta. Ele é o rei, criador do universo, ele é o mantenedor de todas as coisas, ele deixou o trono na glória para vir a este mundo encarnado em forma de pessoa. Nasceu como uma criança, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e ele então sofreu, como todos nós sofremos, e acima de tudo, passou vergonha. Por quê? Porque ele foi pendurado, crucificado nu, completamente nu. Por isso, ele suportou essa vergonha por amor a mim e amor a você. E aqui então, este capítulo 11, capítulo 12, vem descrevendo a vida cristã como uma corrida que todos nós participamos e em que aqueles que permanecerem fiéis receberão a recompensa. A palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós estamos numa corrida.
A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós começamos esta corrida espiritual para alcançarmos a vida eterna. Não nos esqueçamos, a salvação já nos está garantida. Agora, permanecermos salvos depende de nós estarmos perseverando cada dia, orando, estudando a Bíblia, testemunhando, e nós vivendo o Evangelho que Jesus viveu para que nós possamos alcançar a vida eterna. E então, a história dos heróis da fé não termina com estes que foram citados aqui no capítulo 11 de Hebreus. Essa história ela termina conosco, comigo, com você, com os últimos que estão vivendo na história deste mundo e que alcançarão também a vida eterna. Então nós precisamos continuar correndo esta carreira que nos está proposta. Por quê? Porque se nós desistirmos, se nós pararmos no meio do caminho, se nós deixarmos que a nossa fé se esfrie, se nós não quisermos mais estudar a Bíblia, nem orar, nós vamos perder o galardão que será a vida eterna. Quando nós lemos aqui em Hebreus no capítulo 10, nos versos 35 até o verso 39, Hebreus 10, versos 35 a 39, nos diz assim a Bíblia: Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que ele lhes prometeu, pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Aqui então o apóstolo Paulo vem falando claramente que nós precisamos perseverar. Por quê? Porque é aquilo que Deus requer de cada um de nós. A partir do momento em que nós conhecemos a Jesus e o aceitamos em nossa vida, nós tomamos a decisão de passar pelas águas, viver uma nova vida. Então agora nós precisamos perseverar. Por quê? Porque são muitas as provações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E se nós não buscarmos a presença de Deus em nossa vida, através de oração, de estudo da Bíblia, nós vamos desanimar. As tentações, as provações são muitas. E o apóstolo Paulo vem dizendo aqui que aquele que há de vir, virá e não tardará. Jesus ele vai voltar. E nós almejamos ver o rosto de Jesus e estar com ele para todo sempre. E a palavra de Deus vem dizendo aqui que o justo viverá o quê? Pela fé. Sim, pela fé. Nós temos que crer que tudo o que está escrito aqui na palavra de Deus é a verdade. E nós, por exemplo, não vimos Jesus aqui quando ele esteve, porque já fazem 2000 anos, mas pela fé nós cremos que Jesus veio, que Jesus morreu. E a história, não só a Bíblia, a história registra este fato de Jesus aqui na terra e também da vida que ele viveu e a morte que ele sofreu. Tudo isso está registrado também na história, além da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela foi inspirada por homens santos, homens que Deus escolheu para escrever a palavra de Deus. E então, nós precisamos perseverar, porque o justo, ele viverá pela fé. Esta é uma característica do povo de Deus no tempo do fim, perseverança. Quando nós lemos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, diz que aqui está a paciência dos santos. Aqui está aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. É a perseverança. E então, para nós perseverarmos, nós precisamos conservar a fé. E o apóstolo Paulo, ele mostrou que aquela geração que viveu lá no deserto, quando Moisés tirou o povo lá do Egito, não recebeu a promessa. Por quê? Porque lhes faltou fé. E nós, será que nós iremos receber essa promessa? Será que nós
Quem sabe muitos dos que estão acompanhando os estudos nasceram na fé. Os pais já eram cristãos. E quanto tempo tem que nós estamos vivendo na esperança de nos encontrarmos com o Senhor Jesus? E será que vai nos faltar fé também agora que estamos vivendo no tempo do fim? Agora aqui no livro de Hebreus, nós encontramos relatado que os crentes, no limiar do cumprimento das promessas, precisam exercer fé para receber essas promessas. E então Paulo, ele apresenta a sua exposição sobre a fé citando Abacuque, capítulo 2, nos versos 2 a 4, quando Abacuque escreveu que o justo viverá pela fé. Então nós precisamos manter firmes a nossa fé em Jesus, nas promessas que ele fez. E então essa verdade, que o justo viverá pela fé, ela é repetida várias vezes na Bíblia. Nós citamos aqui Abacuque, capítulo 2, versos 2 a 4. Citamos também Hebreus, e lemos para vocês de 10, 35 a 39. Mas esta afirmativa de que o justo viverá pela fé também está em Romanos, capítulo 1, 17, Gálatas 3, 11, Romanos 1, 16 e 17. Aqui estão citados claramente que a justiça divina, ela se revela de fé em fé. O que o apóstolo Paulo quis dizer é que a fidelidade de Deus, as suas promessas vêm em primeiro lugar e sua fidelidade produz como resultado nossa fé e também a nossa fidelidade. Que Deus nos ajude a perseverarmos na fé. Estamos caminhando para o fim. Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Mantenhamos a convicção de que nós entraremos na terra prometida, de que nós estaremos de pé quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós seremos levados porque aceitamos a Jesus, fomos lavados em seu sangue, fomos perdoados dos nossos pecados e viveremos com ele por toda a eternidade. Agradecemos a todos que estiveram estudando conosco a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã dando sequência a este estudo. Agora não nos esqueçamos, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.